Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos na nossa terceira aula da nossa unidade curricular de medição de variáveis físicas e industriais, certo? É uma aula aí se tratando sobre pressão ainda, ok? E relembrando um pouco que nós tínhamos visto anteriormente, nós já tínhamos falado sobre introdução à unidade curricular, falamos um pouco sobre a pressão, do que se trata, que é uma força resultante de uma ação entre força aplicada numa área, a resultante é a pressão, certo? Nós vimos também que quanto maior a área, menor a pressão, quanto menor a pressão, maior a área, correto? Ontem eu falei com vocês também sobre os tipos de pressão, ok? Então aí nós já temos uma boa base sobre do que se trata a variável pressão, os tipos que nós encontramos. Eu falei com vocês que a pressão mais usada na indústria é a manométrica, que é aquela que é em relação ao nível do local onde se encontra. E também falei com vocês sobre a pressão diferencial, dei um exemplo ali, falei sobre vácuo e tudo mais. Então, hoje eu vou falar com vocês, eu vou começar a introdução sobre as medidas de pressão, certo? O que é cada medida, para amanhã nós termos como que faz a conversão das unidades de medida e teremos uma atividade sobre o assunto, certo? Então, deixa eu só organizar aqui. Então, aí, as unidades de medida de pressão, certo? Então, a pressão tem usualmente como unidade de medida o milímetros por Hg, que é uma unidade de medida que vem com base o mercúrio. Por quê? Essa unidade de medida é resultante de um instrumento feito por um físico italiano chamado Evangelista Torricelli. Se vocês pesquisarem no YouTube aí, vão encontrar uma sequência de vídeos sobre o experimento Torricelli. Nada mais é que consistia em ele pegou um tubo de vidro, encheu ele de mercúrio a temperatura ambiente, porque o mercúrio em temperatura ambiente ele fica líquido, certo? Pegou esse líquido, tampou uma das pontas dele e virou sobre um recipiente também cheio de mercúrio, certo? O que ele notou com isso? Ele notou que o mercúrio começou a descer e em um determinado tempo o mercúrio não desceu mais para o recipiente, certo? Aqui explicando, o que eu já tinha falado com vocês, um dado momento o mercúrio contido no tubo não escoava mais para o recipiente. Com isso ele verificou que existia uma pressão externa, que era o que nós conhecemos anteriormente, a pressão atmosférica, que impedia que todo o mercúrio do tubo escoasse para o recipiente onde esse estava emborcado. Então, deixa eu exemplificar aqui com a imagem para vocês. Então, aqui, ele pegou um tubo, encheu ele de mercúrio, certo? Ele virou sobre um recipiente contendo mercúrio também. E atrás desse tubo aqui tinha uma escala, certo? Uma escala graduada em centímetros. Ele notou que o mercúrio, igual citei anteriormente, ele começou a descer. E chegado um determinado momento, ele parou de descer. Por que ele parou de descer? Porque tinha pressão do ar fazendo uma força contra essa área aqui. Então, eu obtive um equilíbrio de pressões, ok? Então, nesse momento aí, Torricelli constatou 760 milímetros de Hg e essa aí se tornou o marco zero para as unidades de medidas de pressão, certo? Então, resumi aí, então, portanto, estava inventado o barômetro. Igual eu citei na aula anterior para vocês, o barômetro é o instrumento que mede a pressão atmosférica em um determinado local. E ele também serve para medir a pressão de qualquer gás, se utilizando esse princípio aí. Okay? Então, podemos concluir, eu já citei anteriormente, que uma atmosfera equivale a 760 milímetros de Hg. Isso aí é só uma história sobre a primeira medida de pressão que nós tivemos, que foi Torricelli, certo? E agora vamos partir para a parte prática, o que vocês vão encontrar na indústria. Como eu citei lá no módulo de introdução a fundamentos da instrumentação, existem dois sistemas numéricos, sistemas de medidas no nosso planeta, que são vigentes,
é o sistema métrico. E nos países que falam a língua inglesa, tem aquele sistema que eu falei para vocês, que é o sistema inglês, que é o sistema baseado na jarda, certo? Nos países que utilizam o sistema métrico, a unidade mais comum de medida é o quilograma por força centímetro quadrado, certo? É o quantos quilogramas de força uma determinada pressão faz em um centímetro quadrado. E nos países de língua inglesa, o mais utilizado é o libra por polegada quadrada, ou o PSI, certo? Então, as unidades de medida de pressão, as mais usadas são quilograma força por centímetro quadrado, igual eu citei para vocês, o KGF, as pressões atmosféricas, as ATMs, as libras por polegada quadrada, PSI, polegada de coluna de água, esse aqui é utilizado para medição de nível, basicamente, milímetro de coluna de água também, o bar também é muito utilizado, vocês vão ver muito nas indústrias, e o Pascal. Então vamos para cada uma delas. A primeira, Pascal, é a unidade fundamental aceita internacionalmente. É como se fosse a unidade de medida base para todas as outras unidades de medida, certo? Ela corresponde a 1 newton de força por metro quadrado. O Pascal é uma unidade de medida muito pequena, então vocês vão encontrar pequenos números e tudo mais. E para facilitar isso aí, nós utilizamos o múltiplo quilo, a fim de tornar a leitura dos números mais fáceis, certo? Então aqui nós temos um manômetro, certo? Ele mede duas unidades de medida, se vocês olharem aqui, ó, tem kPa e PSI. A parte vermelha corresponde à unidade de medidas em PSI. E kPa significa que é o quilopascal, que é a unidade de medida base. Todas as outras unidades de medidas vão tornar ela como referência para fazer a sua conversão. Amanhã eu vou explicar para vocês a questão de a conversão de unidade de medida para outra. Mas primeiro vamos focar aqui no que é cada unidade de medida. Então vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho 4.000, 8.000, 1.200, kPa, 1.600, 20.000 e assim sucessivamente, certo? Então aqui são quilos pascais, porque são unidades pequenas e se utiliza aí de quilo, ok? A segunda unidade de medida é o bar. Ela não é recomendada, certo, pelas normas internacionais, porém, você vê bastante essa unidade de medida nas indústrias. O pessoal que trabalha lá na mineradora possivelmente pode me responder, deixa no comentário do vídeo aí, se a unidade de medida de bar é muito utilizada aí onde vocês trabalham, certo? Então, um bar corresponde a 100.000 PA, ou seja, 100.000 Pascal. Ou, igual eu citei para vocês, nós utilizamos o quilo Pascal para facilitar a medida e o entendimento, certo? Então, um bar corresponde a 100 quilopascal. Igual eu citei anteriormente, o Pascal é a unidade de medida base para todas as outras, porque o Pascal é a unidade aceita internacionalmente. Ela é aceita e muito utilizada no meio industrial, igual eu citei para vocês, porém ela não é recomendada pelo sistema internacional, certo? Mas aqui no Brasil nós temos bastante instrumentos de medida baseados em bar, ok? Então aqui eu tenho uma imagem de um manômetro com unidade de medida de bar. Então vocês podem ver que diferente do outro, eu tenho aqui ó, 1 bar, 2 bar, 3, 4, assim sucessivamente. Eu não preciso, entre aspas, de números muito grandes para representar pressões muito grandes, certo? Porque o bar, ele corresponde a 1.000 pascals, a 100.000 pascals ou 100 quilopascal. Então, um bar é uma pressão muito alta, certo? Então, quando vocês forem trabalhar na indústria ou algo do tipo, vocês encontrarem um vaso lá que tem 10 bar de pressão, tomem cuidado a trabalhar com isso, porque é uma pressão muito alta e pode causar sérios danos a vocês, podendo até mesmo matar no eventual acidente. Então, tome cuidado com a unidade de medida bar, certo? Ela pode até representar visualmente um número pequeno, porém a força dela é muito grande. Também temos o PSI, que corresponde a uma libra-força por polegada quadrada. Ela é muito utilizada em países de língua inglesa, igual eu citei anteriormente. E
Aqui temos o mesmo exemplo do manômetro anterior, do primeiro slide, porém agora vamos observar a parte inteira dele, a interna dele, que aqui nós temos as unidades de medidas em PSI. Então, isso aqui vocês vão encontrar bastante em instrumentos de medição no campo, onde o mesmo instrumento ele tem as duas escalas para medição, um em quilopascal, outro PSI, um em bar, outro PSI, justamente por conta disso aí, porque nós não temos um padrão de pressão estabelecido. Então, para facilitar, para aumentar a gama de aceitação dos instrumentos, de aplicações dos instrumentos, os fabricantes colocam eles com 2, 3 escalas de medida, certo? Temos a quilograma-força por centímetro quadrado, que ela corresponde a 98.066,50 pascal em um centímetro quadrado, e observa a relação com a aceleração gravidade normal de aceleração da gravidade normal. Temos o quilograma-força, que ela corresponde a 1 quilograma-força distribuído sobre a área de 1 centímetro quadrado, corresponde a 98.066,50 pascal, certo? Novamente, eu exemplifico para vocês que toda unidade de medida, ela toma o pascal como a sua base, uma em relação à outra. Então, aqui nós temos um manômetro em quilograma-força por centímetro quadrado. Temos um milímetro de Hg, o milímetro de mercúrio, que apesar de ser uma unidade de comprimento, podemos dizer que a pressão é necessária para sustentar a coluna de mercúrio correspondente, que é a que eu citei para vocês anteriormente. 1 milímetro de Hg equivale a isto em pascal. E aqui nós temos um manômetro nessa unidade de medidas por milímetros de Hg. Milímetro de H2O, igual eu citei para vocês, é o milímetro de coluna de água, corresponde à pressão necessária para sustentar a coluna de água correspondente. Novamente, a mesma coisa aplicada àquele experimento de Torricelli, porém, utilizando a água como fluido. Vai dar uma diferença porque a água ela tem uma densidade bem menor do que a água ou do que o mercúrio, então é diferente, certo? Temos a equivalência em pascal e temos a ATM, que é uma atmosfera que corresponde a 101,325 pascal. Outras unidades de medida são encontradas aí, como a polegada de água, polegada de mercúrio, metro de água, o pé de água, libra por pé quadrado, o tó, e outras devem ser evitadas. Por quê? As correlações podem ser deduzidas ou pesquisadas na literatura, vocês podem pesquisar. Elas são evitadas porque, apesar de existir, elas não são muito utilizadas e não são recomendadas. Então, o que eu quero com essa aula de hoje que vocês tenham em mente? As unidades mais conhecidas e as mais padronizadas são... Deixa eu voltar aqui no slide. Então, para a aula de hoje, vocês têm que ter na cabeça de vocês o que vocês mais vão encontrar na indústria. O bar, que é a unidade de medida muito utilizada, certo? Quilogramas força por centímetro quadrado e o PSI. Essas três são muito utilizadas. Se tratando de medição de pressão em reservatórios, vocês vão encontrar milímetro de coluna de água, ok? E outra coisa que vocês também têm que fixar na cabeça de vocês hoje é que a unidade de medida aceita internacionalmente, a unidade de medida básica é o pascal. Então, amanhã, não se preocupem com a aula de hoje, é uma aula somente para vocês conhecerem os nomes das unidades de medidas. E amanhã eu vou soltar um vídeo sobre como converter uma unidade de medida em outra e exemplos de pressão na prática, certo? O quanto que corresponde um bar, para vocês terem noção da força que cada unidade de medida tem, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.